Amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra? Quem aí quer ouvir uma palavra de Deus nessa noite? Amém. Glória a Deus. Que Ele fale aos nossos corações. Se você pode, por favor, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 10. Lucas 10. A partir do versículo 25. Lucas 10, 25. Se você achou, eu te convido a se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho, e depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei reembolso para quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos do ladrão? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Amém? Feche seus olhos, abre seu coração, vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra aberta diante de nós. Ô Senhor, por essa graça, Senhor, que está aqui disponível a cada um de nós nessa noite. E nós pedimos agora, ó Santo Espírito de Deus, que o Senhor ilumine o nosso entendimento para compreender essa palavra, que o Senhor agrave nos nossos corações, Senhor. Assim nós pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, fica à vontade. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós acabamos de cantar aqui que o Senhor virá, né? Para quem crê em Jesus, essa é a viva esperança que governa os nossos corações. Jesus virá. E o propósito de Jesus vir é trazer consigo a plenitude do reino dos céus e dar àqueles que creem nele a vida eterna. Amém? Quem estiver morto naquele dia, ouvirá uma trombeta ressoando e se levantará dentre os mortos, ressuscitado, glorificado, e estará com o Senhor para sempre. Aqueles que estiverem vivos também seguirão o mesmo caminho, serão glorificados e estarão com o Senhor para sempre. Você tem essa esperança no teu coração?
Queridos, você quer viver eternamente? Talvez para algumas pessoas, quando nós perguntamos assim, você gostaria de viver eternamente? Talvez algumas pessoas vão dizer assim, olha, baseado na vida que eu tenho hoje, eu não quero viver eternamente não. Se for essa vida, misericórdia. Mas nós cremos numa vida onde é reinada por justiça, paz e alegria. Para nós vivermos eternamente com o Senhor, nós precisamos ter convicção da nossa salvação. E aí eu queria te perguntar isso. Você tem convicção da sua salvação? Que você é salvo pelo Senhor? Se o Senhor Jesus rasgasse esse céuzão aí hoje, nós contemplássemos Ele na sua glória, cercado por milhares e milhares de anjos, e Ele te convocasse para estar diante dEle, como que está aí teu coração com Deus nessa noite? Você tem paz com Deus? Como que você se apresentaria diante desse Rei glorioso? Porque nós, todos, sem exceção, nos apresentaremos diante desse Rei. Haverá um dia onde todos serão julgados, vivos e mortos, por esse Rei glorioso. E nesse dia, aqueles que estão com Cristo Jesus, aqueles que entregaram a sua vida a Ele, receberão a vida eterna. Aqueles que não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, receberão a condenação eterna. Fato. Por isso que eu te pergunto, você tem convicção da tua salvação? Para ir para esse reino glorioso, o que é necessário fazer? Porque muitas vezes pessoas ouvem isso, que há a esperança de uma vida eterna, há salvação, há algo além dessa vida, porque a vida não pode se resumir a nascer, crescer e morrer e acabou, fim de história. É necessário ter algo mais. Na verdade, nós, como homens, mulheres, nós ansiamos por algo mais. Nós desejamos mais vida. Nós desejamos ter uma esperança além daquela sepultura. Por isso que muitos temem a morte. Por isso que a morte, ela confronta tanto o coração humano. Porque o ser humano, ele anseia por vida. E aí a pergunta é, o que nós devemos fazer para acessar essa vida eterna, a ter uma esperança após a morte? Porque quando nós lemos esse texto aqui, é justamente a pergunta que esse intérprete da lei está fazendo. Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Porque as pessoas ouvem essa notícia, há esperança de vida eterna. O que eu tenho que fazer para ter ela? E aí aqui já está esse primeiro sentimento do homem, né? Ele acha que ele tem que fazer algo, produzir algo para ter a vida eterna. E essa pergunta não faz muito sentido, porque ele está falando o que eu tenho que fazer para herdar. Uma herança, quando você recebe uma herança, você fez algo para ser merecedor dessa herança? É por quem você é que você herda. É a sua filiação, é o seu parentesco que vai te garantir uma herança. E aí então o intérprete da lei está aqui, Senhor, né, para pôr o Senhor Jesus à prova. O que eu farei para herdar a vida eterna? O que eu posso produzir aqui na minha vida? O que eu posso ajeitar para eu conquistar o direito de entrar nessa vida eterna? E aí o Senhor vai apontar para o testamento, porque uma herança necessita de um testamento.
O que está escrito na lei? E não é só escrito, como você a entende. Porque aqui está escrito muitas coisas, mas a forma como ela é revelada a você, como o Espírito Santo comunica ao seu coração é que determina isso. Muitas pessoas podem ler essas escrituras, pode conhecer elas, mas não gerar efeito algum, não gerar transformação, se não for iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que toda palavra, nós vamos iniciar aqui que nós oramos, Senhor, Espírito Santo de Deus, ilumina o meu entendimento, para eu compreender, fala ao meu coração, me ensina, porque Ele veio para nos ensinar, Ele veio para falar aos nossos corações, a comunicar essa verdade. Não é conhecimento intelectual, queridos, mas é revelação pelo Espírito Santo de Deus, e não é revelação da sua cabeça, do que você acha que é correto, mas é aquilo que Deus comunica no nosso espírito. Então o Senhor Jesus perguntou, olha, o que você entende da lei? Como que você entende? E Ele vai dar a resposta. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, acertou, isso mesmo, vá, faça isso e você viverá. O que o Senhor Jesus está dizendo é isso mesmo, aqui está o princípio de tudo. Se você viver baseado nisso que você acabou de falar, é aí que está a vida eterna. Se você viver segundo esses padrões, você está vivendo como alguém que tem direito à herança da vida eterna. Quando o texto diz para nós aqui, olha, ame o Senhor teu Deus de todo o coração, aqui esse coração é a fonte da sua vida, é aquilo que gera vida em você, é a fonte da sua vida espiritual. Quando ele diz aí, olha, ame o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, é a tua habilidade, são as tuas capacidades, é o vigor. Quando ele diz de todo o seu entendimento, é o seu raciocínio, é a sua mente, de toda a sua alma, são as suas emoções, os seus pensamentos. Ame o Senhor teu Deus completamente, de todas as formas, com tudo que você tem. E aí ele diz, ame também o seu próximo como a ti mesmo. O intérprete da lei aqui, ele está citando 2 versículos, né? Um em Deuteronômio, um em Levítico, mas ele está resumindo toda a lei de Deus aqui. Lembra lá os 10 mandamentos? Ele está resumindo a lei disso. Os primeiros 4 mandamentos da lei de Deus é a respeito de amar a Deus, é a expressão de amor a Deus, e os outros 6 é a expressão de amor ao próximo. Por isso que o resumo da lei é isso. Ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Se você fazer isso, você vai viver eternamente. Agora eu quero te perguntar algo. Se eu faço isso, e eu vou viver, se eu cumpro essa palavra e eu tenho direito à vida eterna, eu quero te perguntar, que você examine o seu coração agora. Vamos pegar pelo mais básico, vamos lá no amor ao próximo. Você já mentiu alguma vez? Você já mentiu? Você já cobiçou algo que não era teu? Porque o que esse texto aqui, essa pergunta aqui e a resposta do Senhor Jesus dá uma impressão para nós, que ele está dizendo aqui para esse fariseu, para esse intérprete da lei, é o seguinte, olha, cumpra à risca essas normas e você vai viver. Só que quando nós olhamos e começamos a
ver como que é amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, com toda a sua alma, e amar o nosso próximo, nós vamos ver que a gente não dá conta. Nós vamos ver. Perdi a vida eterna. Tanto que esse fariseu, o texto vai dizer aí que o Senhor Jesus falou assim, olha, vai, viva dessa forma e você viverá. Aí o texto vai dizer, ele querendo se justificar, querendo, dar uma compensada. Porque o intérprete da lei, ele conhecia toda a lei de Deus, ele podia até saber quem é Deus, todas aquelas normas, eles podiam ser irrepreensíveis sobre os mandamentos de Deus, mas o que pegava eles, principalmente, era no amor ao próximo. E aí ele querendo se justificar, ele perguntava, quem que é meu próximo então? Eu não estou fazendo porque eu não sei quem é meu próximo. A questão, queridos, é que a lei vem, os mandamentos de Deus vêm, essa escritura é colocada diante de nós, é para revelar a nossa incapacidade de entregar o nosso coração totalmente a Deus, a nossa incapacidade de nos salvar por nós mesmos, de nós conquistarmos essa vida. Não há um justo sequer nessa terra, não há, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, todos. E todos no grego é todos. E no hebraico também. Todos erraram, todos pecaram. Todos carecem da misericórdia e da graça do nosso Deus. Então, o que o Senhor Jesus estava expondo aqui era justamente isso. Vá e viva dessa maneira. E quando nós olhamos para a Escritura, ela é esse espelho colocado diante de nós para revelar a nossa incapacidade, os nossos erros, as nossas falhas diante de Deus. Porque eu estava conversando com a irmãzinha aqui na sexta-feira, e eu dizendo isso para ela, falo, olha, a mensagem do Evangelho, ela tem que ser proclamada a todos, e ela tem que começar com o erro da humanidade, com a falha, com a queda, com a perda da glória de Deus, porque só alguém que deseja um Salvador é aquele que entende que precisa ser salvo. Enquanto nós não olharmos para a nossa vida e reconhecermos a nossa miséria, a nossa podridão, os nossos pecados diante de Deus, nós não temos como acessar a misericórdia e a graça de Deus, porque ela está reservada para aqueles que entendem que são carentes da graça e da misericórdia desse Deus, que são carentes de um Salvador. Eu posso dizer, olha, Jesus te ama e morreu por você naquela cruz. Você vai falar, obrigado. Legal, obrigado, Jesus. Mas na hora que você entende, aqui, dentro, que era você que tinha que estar pregado lá, que Ele tomou o seu lugar naquela cruz, que Ele morreu por você, que a condenação que Ele estava levando era minha e sua. Aí quando você fala, Ele morreu por você, você fala, obrigado, Jesus. Obrigado, porque eu era um miserável e eu não tinha como sair do lugar que eu estava. E o Senhor Jesus, para explicar aqui para nós como que é isso, como que é esse estilo de vida que acessa a vida eterna, como é alguém que está aí vivendo, digno de receber uma herança, que mudou a sua filiação. Ele vai contar essa parábola, a parábola do samaritano. E ele então, quando o homem diz aí, olha, mas quem que é meu próximo? Como que eu vivo dessa forma então, para eu ter a vida eterna? Ele vai dizer aí uma história de um homem que saía de Jerusalém e ia para Jericó. E ele é assaltado por ladrões, espancado, roubado e deixado semi-morto, quase morto, à beira da vida, da morte, na beira do caminho.
E ele vai revelar então essa história que é o que revela para os nossos corações o que é ter a vida eterna. Qual é o acesso, qual é o estilo de vida de alguém que já é herdeiro da vida eterna. E sabe o que eu aprendo aqui nessa história? É que para eu amar a Deus de todo o coração, com todo o meu entendimento, de toda a minha alma, com todas as minhas forças, eu preciso primeiro conhecer o amor de Deus pela minha vida. Só é capaz de amar a Deus aquele que entendeu que é amado por Deus. Porque é isso que o Senhor Jesus vai contar aí, né, através dessa parábola. Ele está dizendo aí, olha, um homem descia ali de Jerusalém, no versículo 30, para Jericó, e caiu nas mãos de alguns ladrões, e estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se e deixando-o semi-morto. Sabe por que eu estou separando esse trecho aqui dessa parábola? Porque esse é justamente o nosso estado antes de Cristo Jesus na nossa vida. Essa é a nossa condição, queridos. Essa história está dizendo aqui de um homem que estava em Jerusalém. Jerusalém é a cidade onde Deus escolheu para colocar o seu nome, onde a sua presença é manifesta, onde a sua glória está. É o símbolo da presença de Deus. E essa parábola está dizendo, esse homem deixou Jerusalém, está descendo para Jericó. Jericó é a cidade das fragrâncias, quer dizer esse nome. Jericó era um lugar rico em bálsamos, óleos, rosas, todas as essências perfumadas. Só que tinha um problema em Jericó. Jericó era uma cidade condenada. Jericó era uma cidade amaldiçoada. Lembra lá de Josué, quando destrói Jericó? O que ele fala? Que ninguém reconstrua essa cidade, porque se for reconstruir, vai ser à custa da vida do filho mais velho e à custa do filho mais novo. E aconteceu, se cumpriu. Um abençoado foi querer reconstruir Jericó. E os 2 filhos dele morreram, como Josué tinha proclamado. Era uma cidade que foi condenada por Deus. O que nós podemos trazer para a nossa vida? É alguém que deixou de estar na presença de Deus, está seguindo o seu caminho por um lugar que é atraente pelas suas riquezas, pelas suas fragrâncias agradáveis, mas é um lugar condenado. Assim é na nossa vida sem Deus. As fragrâncias do mundo, as fragrâncias dessa terra nos atraem. A cidade das palmeiras, mas é um lugar condenado, à beira do Mar Morto, condenado por Deus. E quando nós decidimos sair da presença de Deus e trilhar nesse caminho, nós vamos estar vulneráveis aos ataques dessa vida. E aquilo que, como nós falamos semana passada, aquilo que nos escraviza é o que vai nos destruir. E esse texto está dizendo que eles vão lá e tiram a roupa dele. Eles roubam as suas vestes. Eles expõem ele à sua nudez, à sua vergonha. E é isso que uma vida sem Deus nos faz. Gera só vergonha em nós. Como Paulo diz em Romanos, o que nós temos da nossa velha vida é só o que agora serve só para nos envergonhar. Eu não sei você, mas eu lembro da minha velha vida e é só coisa que eu tenho só para me envergonhar mesmo. É isso. É aquilo que nos causa vergonha. É aquilo que nos faz nos esconder, nos ocultar. Mas o texto diz aí também que eles causaram muitos ferimentos. E uma vida sem Deus faz isso, deixa marcas em nós, feridas profundas, marcas na nossa alma, que precisa de muita cura, muita libertação para a gente ficar livre delas. Precisa de muito tratamento. Sabe, aquela velha vida, aquele velho estilo de vida, aqueles pecados deformam a nossa imagem, nos deixam machucados. O texto aí também diz que eles deixaram ele semi-morto, e é isso que faz, o resultado final é esse.
destrói as nossas vidas, destrói e nos deixam como mortos. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos que entender que um dia nós estávamos lá jogados como mortos na beira desse caminho de engano, de vergonha, de dor, de feridas, mortos. E veio um Senhor até nós. Aqueles que eram para nos resgatar, aqueles que representavam a lei, a verdade, eles passaram ao largo. Porque a lei, ela serve para revelar a nossa condição. Então passa ali o sacerdote, o levita, e eles só veem a condição daquele homem. Só serve para revelar o estado deplorável que ele estava. Mas existe um bom samaritano na nossa vida. Jesus Cristo de Nazaré. Um dia o Senhor vem no nosso caminho. Um dia quando o Senhor passa por nós, é interessante que o texto diz aí que o sacerdote e o levita, por uma casualidade, por acaso, passou ali. Mas o samaritano não diz que era uma casualidade, ele estava viajando, ele estava no seu caminho, no seu propósito. E o Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor, ele não passa ao largo. O texto aí vai dizer no versículo 31, né, que por casualidade o sacerdote e o levita estavam descendo por aquele caminho, vendo o homem passou de largo. De igual modo um levita descia por aquele lugar, vendo também passou de largo. Mas no versículo 33 vai dizer: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e vendo, compadeceu-se dele. Esse é o nosso Senhor. Ele está ali no seu caminho, sim, vindo em nossa direção, sobre aqueles que estão abatidos, sobre aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão feridos, que foram saqueados pelas forças do inferno. Mas quando ele passa, ele nos vê. Ele não passa longe. O texto diz aí que ele passou perto e se compadeceu. Ele olhou com compaixão, ele se coloca no nosso lugar. Ele olha para nós e ele sente as nossas dores. Sabe o que é compaixão, querido? Compaixão não é só sentir pena, mas é uma vontade de reverter aquela situação, é agir para mudar isso. E o texto então vai dizer: e aproximando-se dele, ele vem perto. Por isso que a palavra vai dizer que ele é Emanuel, Deus conosco, é um Deus perto, não é um Deus longe. Muitas vezes nós passamos por circunstâncias na nossa vida e nós achamos que Deus está tão distante, mas Ele está do nosso lado. Ele está nos sustentando, Ele está nos guardando. Ele se importa conosco. E aí o texto vai dizer: e aproximando-se dele, fez curativos nos seus ferimentos. Ele olha para as nossas feridas mais profundas. Ele conhece as nossas dores. E Ele as envolve com o seu amor. O texto diz que Ele atou aquelas feridas. E aí vai dizer que Ele derrama óleo e vinho sobre elas. Sabe o que o Senhor Jesus faz conosco, querido? Quando Ele nos encontra nessa situação, fala: vem cá, deixa eu tratar as tuas feridas. E aí Ele vai derramar o Espírito dEle sobre nós. Óleo e vinho. Aquilo que cura, desinfeta e cicatriza as feridas mais profundas da nossa alma. Eu não sei que ferida tem no teu coração ainda, porque tem umas que é duro de cicatrizar. Tem umas que marcam tão fundo. Mas não tem lugar profundo o suficiente que o óleo e o vinho do Senhor não possam chegar. O óleo cura, o óleo restaura e o vinho traz a alegria. O vinho traz o regozijo. O vinho traz a satisfação. É o Espírito dele que nos preenche.
O texto vai dizer que ele derrama óleo e vinho sobre as suas feridas. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e tratou dele. O Senhor vem ao nosso encontro, nós estamos aferidos, semi-mortos, sem forças para levantar. Ele trata as nossas feridas e Ele nos coloca em seus braços e nos leva a um lugar seguro, onde nós vamos ser tratados. Ele vai nos levar para um lugar onde nós podemos ser cuidados, onde nós vamos estar protegidos, nós não vamos estar mais expostos aos perigos da vida. Ele nos coloca num ambiente controlado, onde Ele pode cuidar de nós, até que nós estejamos fortes o suficientes para caminhar pelas nossas próprias pernas. A nossa hospedaria se chama igreja. Ele vem, nos resgata, cura as nossas feridas e nos coloca num lugar onde Ele pode tratar os nossos corações. É aqui, querido, é no meio dos teus irmãos que você vai ser cuidado, que você vai ser tratado, até você ter força o suficiente para caminhar pelas tuas pernas. O texto diz aí que no dia seguinte separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Já pegou aí? Deixa o Espírito Santo falar o teu coração. O Senhor nos resgata, cura as nossas feridas, traz para o ambiente da sua casa, onde Ele pode cuidar, tratar de nós, e Ele nos confia aos outros para cuidar do nosso coração, para nos sustentar. Não dá, gente, para nós caminhar sozinhos. A gente tem que estar mais perto. Não se isole. É no isolamento que os perigos e os salteadores estão escondidos. Mas no ambiente onde o Senhor nos leva e nos coloca, é aí que é um lugar de proteção para as nossas vidas. Você, exposto no caminho dessa vida, você vai ser salteado, você vai ser espancado e vai ser largado, semi-morto. Mas o nosso Senhor nos coloca sobre o seu animal, nos leva a um lugar seguro. Dá dons, talentos, vocações a cada um de nós, para nós cuidarmos uns dos outros. Não transfira tudo a uma pessoa que está à frente dessa casa, mas cada um, nas suas vocações, nas riquezas que Deus tem dado, tem que cuidar e sustentar uns aos outros. E aí nós já cantamos aqui nessa noite que aquilo que nós entregamos ao Senhor, aquilo que nós depositamos diante dEle, isso aí é investimento, querido, no reino. Ele vai trazer a sua recompensa. Não, sabe o que eu aprendo aqui? Que não existe valor depositado diante de Cristo, não existe tempo, não existe dedicação gasta diante do Senhor que é perda, que é prejuízo para nós. O que o texto está nos dizendo aí é que, olha, Ele deu 2 denários, deu uma riqueza, deu um valor a esse hospedeiro, a sua igreja, e entregou a esse hospedeiro dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. O que o Senhor está dizendo é: olha, aquilo que você gastar fazendo o que eu estou te pedindo, aquilo que você investir nos dons, na vocação, no chamado que eu estou te delegando, se você achar que você está gastando algo a mais com isso que eu estou te pedindo para fazer, fique tranquilo, que quando eu voltar, eu vou te reembolsar. Não existe aquilo que é dedicado ao Senhor que Ele não nos dê infinitamente mais na sua glória. Ele virá e consigo trará a recompensa, trará o galardão, trará uma coroa de glória para nós. Não existe tempo perdido, não existe recurso depositado diante de Deus que Ele não nos dê infinitamente mais, querido. Esse é o amor de Deus sobre a tua vida.
Só pode amar a Deus alguém que entende essa verdade. Alguém que entende que era esse miserável lá, jogado para morrer na beira de um caminho. Mas um Senhor que estava conduzindo a sua vida, tinha os seus negócios, que não tem benefício nenhum com essa ação, decide vir até nós, investir, gastar o seu precioso óleo, derramar o seu vinho sobre nós, gastar dinheiro na hospedaria, dedicar tempo, cuidado, amor, por um qualquer jogado na beira do caminho. Esse é o amor de Deus por mim e por você. É isso que nós estamos celebrando aqui nessa noite. É isso que nós temos que trazer todo dia ao nosso coração. É lembrar de onde Ele nos tirou, da nossa antiga condição. É lembrar que nós estávamos atolados num lamaçal de perdição, e Ele estendeu o seu braço forte, nos resgatou, firmou os nossos pés sobre uma rocha, tirou as vestes imundas, nos deu veste de louvor, derramou um óleo de alegria sobre as nossas cabeças. Ei, está na hora da gente reviver a alegria da salvação, pregar o evangelho para nós mesmos todos os dias, honrar essa mesa. Ele é o bom samaritano que vem na nossa direção. Só ama a Deus de todo o coração quem entende que já foi amado por Ele. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Efésios 2:8 vai dizer: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a primeira coisa, para a gente ter a vida eterna, precisa entender que não tem nada que a gente possa fazer para herdar essa vida eterna. É graça de Deus, é dom dele. Nós estávamos largados na beira do caminho, foi Ele que nos encontrou, Ele que nos resgatou, Ele que nos curou, Ele que nos deu uma nova direção. 1 João 4:10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Só ama a Deus quem entende que já foi amado por Ele. Por isso que nessa noite, Senhor, reavive nos nossos corações o amor de Deus, a revelação do amor. Que nós possamos crescer nessa revelação, conhecer a largura, a altura, o comprimento, a profundidade desse amor, queridos. Mas o texto não fala só isso, que é só amar a Deus que você herda a vida eterna. O que o intérprete da lei falou? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. E essa é a segunda parte de alguém que herdou a vida eterna. É alguém que ama o seu próximo. Para amar o meu próximo, eu tenho que entender e já ter experimentado o amor de Deus por mim. O texto, Jesus conta aí essa parábola e lá no versículo 36 ele vai perguntar assim, olha, qual dos três que foi o próximo daquele homem? E aí o intérprete da lei vai responder, o que usou de misericórdia com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Nós temos que entender que aquele que amou o próximo é aquele que agiu com compaixão. E aí eu vou repetir que compaixão é você sentir a dor do outro e se mover, ser movido a querer mudar aquela situação. Compadecer é compartilhar da dor do outro. É se colocar no lugar do outro. O texto aí vai dizer também, aquele que agiu com misericórdia com ele, é quem amou.
Misericórdia é isso, é se mover, colocar o coração na miséria do outro. É dividir a miséria do outro e falar assim: eu vou te tirar dessa miséria, dessa dor, desse sofrimento. É a gente olhar para quem está aí caído na beira do caminho e ter compaixão por essas vidas. Só que só quem pode ter compaixão por alguém é aquele que entendeu que já foi amado e provou da compaixão de Deus por si. É entender que eu não posso mais passar a largo e deixar e dizer assim: isso aí não é mais problema meu. Deixa aí, já deve estar até morto. Mas é entender, Deus ama esse miserável que está morto aí. E se Deus ama, eu também amo. Porque amar a Deus exige amar o que Ele ama, querido. João vai dizer isso: como que você pode dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão? Como você pode dizer que ama aquele que você não vê e o que você vê, você não ama? Como que eu posso dizer que ama a Deus se eu não amo aquele que foi criado à sua imagem e semelhança? Por isso que Deus está dizendo: olha, uma vida eterna, a herança da vida eterna está reservada para aquele que me ama sim de todo o coração, mas aquele que ama o seu próximo, porque a expressão de amor por mim passa por amar aquilo que eu amo. E o problema é que muitas vezes nós temos nos colocado como o sacerdote e o levita. Nós passamos a largo. Isso não é problema meu. Primeiro João 4,19 diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém que disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar. Quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Eu oro para que o Senhor gere aqui nesse lugar um ambiente de amor, que cresça o nosso amor um para com os outros, possamos nos compadecer das dores um dos outros, fortalecer uns aos outros, não sermos pessoas isoladas à beira do caminho, mas sustentando uns aos outros, querido. E isso passa por uma responsabilidade nossa também, nos deixar ser amados, que muitas vezes nós não nos deixamos ser amados. Nós mesmos nos colocamos na beira do caminho, nos ocultamos. Querido, não basta dizer que você tem fé em Deus, que você é amado por Deus, se a tua vida não expressa amor. Aqui a palavra de Deus está dizendo: quem diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Nós temos que entender que como igreja nós temos uma responsabilidade diante do mundo, e é levar o amor de Deus para essa terra. Nós nos tornamos os samaritanos agora, querido. Jesus está dizendo aqui: vá e faça o mesmo. Sabe, esse é o resumo de tudo. Amar a Deus e amar o próximo é isso. Você entendeu que foi amado por Deus, que Ele te resgatou, agora vá e faça o mesmo com os outros. Saia por essa vida entendendo: eu tenho uma responsabilidade diante do mundo, comunicar esse amor, fazer Cristo conhecido nessa terra. Ei, igreja, nós não fomos arrebatados ainda, o Senhor não rasgou esses céus, porque nós não cumprimos a missão que o Senhor nos deu, que é comunicar que Cristo Jesus é o bom samaritano, que Ele nos ama, que Ele se entregou por nós, que Ele se importa com as nossas vidas. O Evangelho precisa ser anunciado, precisa ser vivido todos os dias. Ame o teu próximo, vá e faça o mesmo. Quantos que estão caídos por esses caminhos que podiam estar aqui ocupando essas cadeiras vazias? Qual foi a última vez que nós vimos alguém
que estava à beira do caminho, semi-morto, ser trago à vida novamente. Qual foi a última vez? Você já teve essa alegria? Porque há muito mais alegria em dar do que em receber. Você já teve a alegria de cuidar das feridas, de derramar óleo e vinho, de colocar no seu animal, pagar o preço, mas ver restaurado, ver curado para a glória de Deus, e você poder dizer: agora vai, se provou desse amor, agora vá e faça o mesmo, compartilhe isso com o outro. Tiago vai dizer, eu estava vendo um vídeo e o título era assim: contradição na Bíblia. E aí o rapaz cita esse texto de Tiago, dizendo: meus irmãos, Tiago 2,14, meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser: vão em paz, tratem-se de aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também é a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê em Deus, que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. Se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. O que Tiago está dizendo, e aí o título do título lá era contradição na Bíblia. Que eu citei Efésios 2:8 que diz, né, que vós sois salvos pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E aqui Tiago está falando que, olha, não é só, é pelas obras. Como é que fica isso aí? E aí o autor do vídeo falava: agora vai surgir pregadores trazendo justificativas. Mas o próprio texto está nos dizendo. Tiago vai dizer, versículo 22, você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. Não adianta, querido, nós ficarmos aqui: Jesus, eu te amo, Jesus, o Senhor é adorado aqui, Jesus, obrigado por ser o bom samaritano que me resgatou. Na hora que você sai daqui, nada da tua vida comunica essa gratidão, esse reconhecimento de amor por Deus. Nada na sua vida comunica a obediência à sua palavra. O que eu estou querendo dizer, querido, é que essa fé, essa crença no amor de Deus, ela tem que ser expressa através da nossa vida. Por isso que Tiago está dizendo: olha, mostra as tuas obras e eu vou ver qual é a tua fé. Mostra os frutos da tua vida, mostra o teu caminhar diário. Se ali houver amor a Deus, amor ao próximo, você verdadeiramente creu em Deus e foi salvo por Ele. Por isso, nessa noite, o Espírito Santo de Deus está nos dizendo: vá e faça o mesmo. Vá e faça o que Cristo fez por você. E Ele deu a sua vida. Dê a sua vida. Dê a sua vida. Aqui encaixa o gaste a sua vida. Aqui encaixa. Gasta a sua vida.
Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. E não é recitar uma oração aqui, mas é viver isso. Vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Jesus te resgatou, querido. Você provou desse amor na tua vida? Se você não provou, você pode provar hoje. É só você entregar a tua vida a Ele. É vir aqui e reconhecer que essa mesa aqui simboliza o sacrifício que Ele fez por você. É você reconhecer a tua atual condição e dizer: eu sou um miserável jogado na beira do caminho. Tenho feridas profundas que ninguém consegue tirar. Não consigo sair dessa posição que eu estou. E Ele vem, Ele cura nossas feridas, Ele trata, nos carrega nos seus braços, cuida de nós. E no final Ele vai dizer: agora vai e faça o mesmo. Se você já provou, na noite nós reafirmarmos a nossa aliança com Ele e dissermos para Ele: Senhor, eu vou fazer o mesmo. Eu vou fazer o mesmo. Ele se compadeceu de tal maneira de nós que Ele não tinha necessidade alguma disso, mas Ele foi lá e tomou os nossos lugares. Ele se permitiu ser saqueado por nós, espancado por nós, ferido de morte, por amor a mim e por você, querido. Para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Para que hoje nós pudéssemos ir e fazer o mesmo por outros. Nós precisamos entregar a nossa vida todos os dias e viver isso. Vá e faça o mesmo. Amém? Você deseja viver dessa forma? Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, porque Ele te amou por completo. E ame o seu próximo como a si mesmo, porque o próximo é o alvo do amor dele. Você é o próximo. Eu não sei se você reparou nisso, mas o homem estava perguntando: quem é o meu próximo? E Jesus responde: quem foi o próximo do que estava caído no caminho? Nós temos que entender que nós somos o próximo. Vá e faça o mesmo, igreja.